a gente fez esse pequeno treinamento para a gente continuar com os nossos corações tranquilos, suaves e sentindo a presença do Cristo em nós, no nosso ser, sabendo principalmente que somos cuidados a todo momento. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ele nos fala que foi mandado legiões de espíritos, legiões de anjos para cuidar da gente, para fazer para ajudar a gente na nossa caminhada, ajudar a gente na nossa caminhada, não fazermos por nós, não fazer por nós. Porque algumas vezes a nossa agonia é tão grande que a gente quer, conforme aqui no Evangelho, né, no nosso tema de hoje, a eficácia da prece, no capítulo 25, 6, 7, pedi e obtereis. Kardec vem colocar aqui, às vezes a gente está tão agoniado que a gente gostaria que o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que as nossas preces fossem por eles resolvidas. E, na verdade, ele coloca 3 situações importantíssimas, que é a coragem, a paciência e a resignação. Nós oramos, pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade e tenhamos paciência, coragem e resignação. Porque Deus, justo, Ele não muda a ordem. As suas leis, Ele não burla. Se é a situação que a gente tem que passar, e do tanto que a gente está pedindo que Jesus me tire dessa situação, mas se é algo que eu preciso passar, Ele vai dar coragem. Ele vai nos animar a enfrentar aquilo que devemos. E esse tema vem assim só para firmar com a gente. Não importa as palavras repetidas, aquelas orações lindas, aqueles textos maravilhosos. Não é isso. O que é importante é aquilo que brota no nosso coração, a nossa essência, o nosso silêncio que nós tivemos agora há pouco. Eu não tenho muito o que falar, mas eu tenho muito a sentir. Aí eu trouxe esse quadrinho para a gente atentar. Quando a gente for rezar o Pai Nosso, nós vamos pensar um pouquinho nele, fazer um Pai Nosso sentido no coração, não mecanicamente. Nesse caso eu estou falando do Pai Nosso, mas tem outras orações que a gente repete. E não são as repetições, porque olha lá a diferença, um fechinho de luz em quem só está repetindo, e a mesma oração, ele pergunta, se estão fazendo a mesma prece, por que a diferença? O que importa são as palavras, o que importa não são as palavras, mas os sentimentos. Rezar não é repetir palavras segundo fórmulas determinadas, é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir, o sentimento intraduzível. Não há palavra que define com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que contenha, que a molde, que o guarde. Não há modelo que o plasme. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. É o ato mais bonito, mais sincero, é o ato de mais amor que nós temos, que é essa ferramenta, entre aspas, que é a nossa oração, que é a nossa comunhão com o Cristo,
que é a nossa comunhão com a espiritualidade. Porque é na prece, é orando, que a gente vai pedir os conselhos. É orando que a gente vai pedir com que as nossas situações, nós podemos passar por essas situações com tranquilidade. É orando que nós vamos agradecer a oportunidade de tudo que somos e que estamos aqui nesse mundo. É orando que se estabelece a comunicação com o mundo espiritual, a nossa fortaleza. Todas as vezes que a gente fica fraco, que a gente fica sofrido, que as nossas dificuldades apertam, quando a gente reza, quando a gente conversa com Deus, conversa com os nossos anjos, guardiões, na nossa ansiedade, na mesma hora a gente não entende, a gente não consegue ouvir. Mas calmamente, o tempo passa, a gente consegue ver as coisas com clareza, a gente consegue entender o porquê daquela situação lá atrás. E esse é um ponto muito importante que o Evangelho traz para a gente. É um lado que a gente não pode ser egoísta, porque essa clareza que eu estou tendo agora, por conta de uma situação que eu vivi lá atrás, foi graças a um protetor, a um anjo guardião, ao meu mentor, que me instruiu, que me orientou, e eu pude captar, perceber as suas emanações e fazer, dentro do meu livre-arbítrio, fazer com que as coisas fossem mais fáceis. O meu protetor em nenhum momento me falou, faça isso, porque ele poderia interferir. Ele vai interferir no meu livre-arbítrio e eu escolho. E a partir do momento que eu escolho, que eu me acalmei, eu fiquei tranquila e ouvi, acolhi isso, a resposta da minha oração, eu entrei em comunhão, eu entrei na mesma fala com o meu anjo guardião. Novamente, como tem no prefácio, o Espírito de verdade vem e coloca para a gente que Deus, o Todo-Poderoso, Ele mandou para nós espíritos, anjos, para nos guardar, para nos ajudar. Então, olha que fonte poderosíssima nós temos. E para chegar até eles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir como tal, para eu não espantar. Eu tenho que praticar a caridade, eu tenho que fazer tudo isso que a gente já sabe, praticar as leis morais, buscar ser uma pessoa honesta, correta, não ser um julgador de nada, um apontador de dedos. Eu preciso ser alguém melhor, porque o mundo invisível, o que Deus me prometeu, está aqui do meu lado, para que as minhas companhias me influenciam cada vez mais e eu possa estar em comunhão com eles. Eu preciso estar em paz dentro de mim para ouvir as respostas, os bons conselhos que eles nos dão. Lá no Livro dos Espíritos, tá? A prece torna um homem melhor? Torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Está lá na questão 660. Isso faz parte da lei da adoração. E Kardec faz várias perguntas lá sobre a prece, relacionada ao texto. E mais uma vez Deus coloca os espíritos bons, aliado com a nossa prece, aliado com o nosso coração bondoso. E, gente, é uma coisa muito importante. Quando eu era criança, eles falavam assim, minha mãe, meu pai falava, tem que rezar para dormir.
E às vezes a gente cresce com isso, que a gente vai rezar só na hora de dormir. E eu cresci com isso. Aí teve uma época que eu achava que se eu rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria, era rapidinho, era decorado, eu não ia perder muito tempo, né, porque eu já estava com sono. E não é nada disso. A prece ela tem que ser constante. Fazer um santuário dentro da gente. Aquele regresso interno que a Angélica falou a semana no tema, foi você, né? Da semana passada, né? Que quando fala para a gente ir para um canto, para um quarto quietinho, é para a gente vir para o nosso santuário interno, regressar para dentro de nós. É óbvio que se a gente tiver um tempo e puder fazer as nossas orações no nosso cantinho, quietinho, é óbvio que terá muito valor, será muito, muito gostoso. Mas o nosso santuário doméstico, o nosso santuário interno, é onde a gente precisa estar constantemente. É a nossa ligação com o plano superior. Em cada decisão, em cada agradecimento se torna uma prece. É meu alimento, é meu sorriso, é o que eu posso distribuir, aquilo que eu não posso fazer, é a minha resignação, é tudo um ato de agradecimento. E às vezes a gente pede tanto e nada acontece. E às vezes a gente fala, mas eu rezo tanto, tanto. Mas aqui Kardec coloca que não é quantidade, é qualidade. Qual é a qualidade da nossa oração? Qual é a qualidade do nosso coração? A gente vive repetidamente. É claro, a gente vive em sociedade, a gente precisa de uma organização, a gente precisa para poder com que as coisas fluam. Mas dentro do nosso santuário interno, que qualidade que nós estamos adquirindo? Quando as dificuldades vêm, a gente faz o quê? A gente tem que aprender a recolher em prece e pedir a ajuda desses irmãos nossos que estão aí, que vieram para nos ajudar, que estão do nosso lado. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Olha que coisa mais linda. Deus para nós é tudo, né? Ele é tudo. Ele o ar que nós respiramos é Deus. A gente não tem ele numa forma física, mas nós podemos traduzir ele em outras situações, no nosso ar que a gente respira, ele, no canto do pássaro, essa chuva que cai, em todas as outras situações da nossa vida, absolutamente tudo. E aqui vem colocar, olha, é aproximar-se dele. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. E quem não quer estar perto do Cristo, quem não quer estar perto de Deus, do Cristo, da espiritualidade, daqueles que nos foi confiado, que a nós fomos confiados, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Quantas vezes nós só pedimos? Só pedimos. Nós pedimos que o nosso filho faça uma prova boa, nós pedimos para a gente ter saúde, nós pedimos para ter dinheiro, nós pedimos para ter isso, para ter aquilo, nós pedimos com que o outro se estabaque. Até isso a gente pede. Quando alguém faz mal para a gente, faz alguma coisa, a gente dá aquela resposta assim: o que é dele está guardado, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que ele fez. E eu acho que está na hora da gente ter uma outra postura, uma postura bem diferente. E agradecer, gente, é um trabalho difícil,
Agradecer principalmente aquilo que não nos acontece. Somos insistentes em querer aquilo que não é nosso. E como a gente já disse agorinha, Deus não muda, as leis de Deus não mudam. Se existe uma situação que tanto pedimos e que não acontece, Ele não vai burlar isso porque nós estamos querendo. Ele não vai fazer isso. Ele vai ser o nosso sustento se a gente permitir que Ele nos sustente. E essa permissão vem do nosso contato, da nossa entrega, de acreditar no Deus vivo, no Cristo que só nos mostrou que devemos ser bons. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É a conversa de pai e filho. É aquele momento que a gente mais está angustiado, que a gente recorre. Às vezes, por momentos na nossa vida, dá um desespero que a gente pede assim, nossa, eu queria conversar com alguém, eu precisava com que alguém desse mundo dos encarnados socorresse as minhas dores, como se ele viesse para aliviar, para tirar de mim. Sim, nós temos pessoas, temos os nossos amigos, temos os terapeutas, temos os médicos, temos tudo isso. Mas aquele que vai cuidar e que conhece profundamente cada pulsar do nosso coração, cada pensamento mais íntimo, que é Deus, Ele vem com uma proposta bem diferente da gente buscar o externo, uma ajuda externa, onde Ele mesmo coloca, o que você precisa está em ti, está aí dentro. E aí a gente faz essa ponte de criatura para Criador. Meus problemas serão resolvidos porque eu falei com Deus. Não. Eu serei ajudada, eu serei influenciada. Eu terei força o suficiente, porque será Ele que vai governar tudo o que eu estou vivendo. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções, melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. É através da oração que a gente vai desejar o bem do nosso inimigo. É através da nossa oração que a gente vai perdoar e ser perdoado. É através da oração que nós vamos ser sustentados. E o que é mais bonito disso tudo é que eu não preciso falar uma única palavra. Basta só que o meu coração sinta, basta só que eu desejo, que o meu desejo seja maior, que os meus pensamentos se conectem a Deus, usando por intermédio os bons espíritos, usando por intermédio a influenciação deles, da prece que me sustenta, que me levanta. E Kardec vem e coloca aqui para a gente.
O que Deus concederá ao homem, se eles pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará com que os bons espíritos lhe sugiram, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ele manda, sim, os nossos amigos, conforme eu disse. Ele manda os nossos familiares, a terapia. Ele manda toda a nossa assistência. Tudo isso para que nós melhoremos. Mas o principal que a gente precisa ter dentro da gente é essa fé forte, é essa fé de agarrar, de ser sustento, de acreditar de que qualquer situação, por mais difícil que seja, se tivermos a coragem, a paciência e a resignação, nós vamos passar por qualquer situação sorrindo e felizes. Muito felizes e fortes. A gente vai cair, vai tropeçar, mas aquele que me governa, aquele que existe dentro de mim, é muito maior. A mão vai ser estendida no mesmo momento, antes mesmo que eu caia. Só que os meus olhos ainda não conseguiram ver esse movimento espiritual que existe para nos tirar dos nossos pântanos. Nas horas de dificuldade, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Sabe aquelas lágrimas que se espalham na chuva, se mistura com a chuva, com a água do chuveiro, com aquelas lágrimas que querem cair, que a gente disfarça com um sorriso e sabe tudo isso? Existe alguém que está vendo. Existe alguém que nos governa e que sabe cada detalhe. Aquilo que a gente esconde para o externo, mas que interiormente dói e corrói, existe um governador para aquilo, para essas dores. E essas dores, elas serão transformadas, já são transformadas, em força, em coragem. E lá na frente, um dia, elas serão motivos de risos, de alegria, de glória. E o bálsamo e a fidelidade de Deus para conosco, essa comunicação que Ele nos deixa, que é falar com Ele a qualquer momento. A qualquer momento que meu coração pede, seja nas minhas alegrias, nas tristezas, em qualquer situação, essa comunicação que eu tenho com o mundo espiritual é o bálsamo, é a energia que eu preciso. É tudo que a gente tem, é tudo que eu preciso para me restabelecer. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde:
É a voz daquele de onde dimana toda a força para as lutas desse mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divina luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Quem escreveu isso aqui, esse texto todo que a gente trabalhou foi Leon Denis. E eu achei que casou muito bem com o tema de hoje. E para a gente encerrar, guardados nos nossos corações a certeza de um Cristo vivo, de uma ajuda espiritual imensa que nós temos, quero afirmar aqui que as nossas armas são poderosíssimas, porque o nosso governador é Jesus. Somos filhos de Deus, criação dele. Nós temos contato direto, a gente não precisa mandar recado para Deus. A gente tem contato direto com Ele, no nosso diálogo. Ao acordar de manhã é importantíssimo que agradecemos a nossa noite, o nosso lar, aquela cama que acolheu o nosso corpo. Ao fazermos as nossas refeições é importantíssimo pensar em agradecer aquele alimento que nutre o nosso corpo. Quando a noite chega, o horário de fazer o que já nos foi ensinado, examinar na nossa consciência tudo aquilo que fizemos durante o dia, pedir perdão, se perdoar e no dia seguinte fazer melhor tudo aquilo que a gente deixou de fazer, buscando sempre, sempre amar o outro, amar a si mesmo, ser forte e corajoso, porque aquele que nos criou nos fortalece diariamente. Boa noite. Tenham todos um finzinho de reunião excelente.